Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje eu recebo a nutricionista Larissa Dobrachinski Meira. E o nosso assunto em pauta é nutrição infantil. Seja bem-vinda ao Sala de Estar, Larissa. Obrigada. Eu começo te perguntando, quando a gente fala em alimentação de criança, geralmente os pais têm uma preocupação muito grande, mas os pais são realmente os responsáveis por fazer com que as crianças tenham hábitos alimentares saudáveis? Falar sobre nutrição infantil e relacionar com os pais é praticamente, assim, é importantíssimo. Porque o que acontece? As crianças, elas são muito reflexo dos pais. Então, os hábitos alimentares dos pais, as crianças vão seguir como exemplo. Então, os pais são um exemplo para os filhos. Sim. Então, o comportamento que eles vão ter, os hábitos alimentares deles, tudo isso a criança vai seguir. Se os pais têm um hábito alimentar adequado, saudável, consumir todos os alimentos, vai ser mais fácil para a criança também consumir esses alimentos. Né? Muitos têm dificuldade na introdução de verduras, frutas, mas se eles veem os pais tendo esses hábitos, vai ser muito mais fácil. Fica mais fácil essa transição. Fica muito mais fácil. Tu falavas agora em frutas, verduras e legumes. Legumes e verduras são grandes vilões para as crianças, né? Os pais sabem que são importantes, que têm nutrientes extremamente importantes para o desenvolvimento das crianças. Mas por que é tão difícil fazer com que as crianças consumam esses alimentos? A fruta é um pouco mais maleável, né? O que acontece? Quando a gente inicia, isso vem lá desde a introdução alimentar, quando a criança para de mamar e começa com alimentação complementar, ali nos 6 meses de idade. Se você começar a oferecer para a criança ali, de todos os alimentos variados, frutas, verduras, de todos os tipos, e essa oferta prosseguir durante a primeira infância, 1, 2, 3 anos, esse consumo vai ser o mais fácil. O que acontece? Quando as crianças descobrem os outros alimentos, que são as guloseimas, salgadinhos, refrigerante, o interesse pelas frutas e verduras vai diminuir, com certeza, porque esses outros alimentos são mais saborosos, eles são mais atrativos para as crianças, né? Muitos vêm com brinquedos, com brindes, isso tudo é um chamarisco para as crianças. Então, eles acabam deixando de lado os legumes, as verduras, mas existem alguns métodos que a gente pode estar usando para estimular o consumo das crianças desses alimentos. E que métodos são esses para que a gente possa tornar esses alimentos mais atrativos? Como a gente estava conversando antes, o que acontece? Botar o alimento escondido, né, no feijão, por exemplo, é um método. Mas o que você pode fazer? Existem formas, hoje em dia, os pais elaborarem pratos com caretinhas de animais, usa o arroz para fazer o rostinho, a cenoura para fazer um olhinho, montar essas caricaturas nos pratos com todos esses alimentos. Isso é uma forma de chamar a atenção da criança para o alimento, vai ficar uma coisa diferente, um alimento colorido, e isso pode estar despertando neles o interesse de consumir esses outros alimentos. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Se utilizar de brincadeira com as crianças, fazer brincadeiras atrativas, que nem a montagem desses pratos, é uma forma dos pais tentarem conduzir essa alimentação de uma maneira melhor? É sim, uma maneira até, uma tática então muito usada, que tem bons resultados, é trazer a criança para a cozinha. Trazer ele para te ajudar. Vamos fazer uma salada, ajudar ele a lavar a salada, participar da montagem do prato. Isso tudo é um estímulo para a criança, porque ele está participando daquele processo, então ele vai despertar nele um maior interesse em consumir esses alimentos, né? Então, essa é uma maneira de trazer a criança para perto dos pais, participar desse processo e depois consumir junto também com os pais esses alimentos. No que se refere às crianças, muitos pais têm o costume de fazer com que a criança faça suas refeições antes, né? Para depois a família poder sentar e fazer suas refeições mais tranquilamente. Esse é o mais correto, ou o mais correto seria que a criança fizesse a alimentação junto com os pais? Porque quando é nenenzinho, normalmente a gente dá alimentação antes, depois começa a fazer com que ele tenha esse hábito de sentar à mesa com os pais e com a família toda. Mas às vezes isso não funciona, às vezes atrapalha. Qual que seria o mais indicado? O que a gente diz? Que quando a criança atinge mais ou menos 1 ano de idade, ela já pode estar consumindo a mesma alimentação da família. Desde que não seja uma alimentação muito forte, muito picante. Então, a criança estar junto nesse momento é importante, porque ela vai estar percebendo que aquele é um momento
da família, é o momento de realizar a refeição. Então, claro que a criança vai fazer bagunça, vai querer brincar, mas assim, é importante esse momento, esse vínculo família na hora das refeições. Hoje existe uma técnica que a gente chama, uma técnica americana que a gente chama de BLW, que é assim, a criança come sozinha. O que acontece? Você dá os pedacinhos de cenoura, dá os pedacinhos de carne, tudo que ela consiga pegar e comer. Então isso é uma técnica que pode estar sendo usada, de a criança consumir, e assim ela vai estar participando, interagindo junto com a família e vai estar consumindo a sua refeição. E me diz uma coisa, tem muitos pais que têm o costume de deixar a criança comer sozinha ou ter alguém junto assessorando, mas em frente à televisão. Esse hábito me parece não ser muito saudável. O que tu acha a respeito disso? O que acontece? A criança ela tem que entender que o momento da refeição, ela tem que entender o que ela está fazendo ali, né? Que ela está comendo, que aquilo é importante para ela, para a saúde dela, para ela ter energia. E se ela está assistindo a TV, ela não está prestando atenção no alimento. O alimento não é, para ela, é só um detalhe daquele momento, né? Ela está acompanhando o que está se passando na TV. Muitos pais usam, por quê? Para o filho ficar quietinho ali e vai dando a comida, né? Mas isso é uma técnica que não deve ser usada. Deve ser evitada pelos pais. E quando esses pais não têm o hábito de acompanhar os filhos durante as refeições, o que eles podem estar fazendo para ficarem um pouco mais vigilantes? Porque muitas vezes, em função da própria rotina do dia a dia, de trabalhar, de ter que estar se locomovendo um pouco mais cedo, chegando em casa um pouco mais tarde, os pais às vezes não conseguem acompanhar essas crianças. A gente sabe que acontece muito, a maioria dos pais não consegue acompanhar todos esses momentos, né? O que é importante, então, orientar bem aos cuidadores. Se é uma avó, uma tia ou a babá, alguém que cuida, orientar bem essas pessoas para que elas mantenham os mesmos hábitos que a família tem quando eles estão juntos, porque não adianta assim, no final de semana, os pais tentarem seguir aquela regra, tudo certinho, dando frutas, todas as verduras, tudo que a criança precisa, tudo que é saudável, e durante a semana, enquanto ela está com outras pessoas, essas estarem oferecendo doces, salgadinhos, isso vai atrapalhar e a criança vai acabar deixando de lado, gera uma confusão na criança. Ela não tem aquela rotina mais e ela vai estar, consequentemente, deixando de lado os alimentos, as opções mais saudáveis. A gente sabe que até os 5 anos de idade é um período bastante preocupante para os pais e que a gente deve ter bastante atenção, porque é uma fase de desenvolvimento e que tem que ter alguns cuidados bem sérios em relação à alimentação, que a gente tem que ser mais vigilantes, né? Que tipos de proteínas e vitaminas são necessárias nessa fase para o bom desenvolvimento dessa criança, Larissa? Na verdade, todos os alimentos exercem algum papel fundamental nesse período, porque é uma fase de grande crescimento, um crescimento muito rápido, né, um desenvolvimento muito rápido. Então, o segredo é, quanto mais variada for a alimentação, quanto mais alimentos tiver na sua oferta, mais saudável a criança vai ser e maior oferta de nutrientes ela vai ter. Os carboidratos são importantes por causa da energia, né? Que as crianças elas despendem muita energia nessa época pelas brincadeiras, pela corrida e pelo crescimento rápido. Né? As proteínas que são importantes para o desenvolvimento celular, as vitaminas e os minerais que oferecem todos os nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento deles. Então, assim, quanto mais variada for a alimentação das crianças, maior oferta desses nutrientes eles vão ter. A ingestão de água nessa fase da primeira infância é também extremamente importante, né? Sim. A gente diz que até os 6 meses, quando a criança mama exclusivamente no seio, né, no leitamento materno, não precisa de água, não precisa chá, não precisa nada. A partir do momento que ela começa a receber alimentação complementar, ou crianças que são amamentadas com fórmulas infantis, elas precisam receber água, né? Porque a criança precisa se hidratar. Então, oferecer água nos intervalos entre uma refeição e outra é o correto, né? No início eles vão ter um pouco de receio, mas vai o hábito, né? Todos os dias oferece um pouquinho no intervalo entre as refeições e eles vão adquirindo esse hábito. Isso é muito importante porque a criança precisa estar hidratada sempre. Esses hábitos que são desenvolvidos nessa fase da vida da criança são hábitos que eles vão levar para o resto da vida, vão passar para a fase adulta.
Lógico que vão sofrer algumas alterações, né? Mas eu acho que o principal dessa orientação permanece nessas crianças, né? Permanece. Por isso a gente ressalta, assim, essa grande importância dos cuidados desde a introdução alimentar, ali, a partir dos 6 meses. Porque nos primeiros anos de vida, ali na primeira infância, que a gente chama, é quando surgem todos os hábitos da criança, né? Eles só vão ser melhorados durante o longo da vida, mas se forem hábitos que forem seguidos durante esse período, ele não vai ter muitos problemas na vida adulta, né? Se ele manter o hábito saudável, de consumir alimentos saudáveis, ter uma vida, né, assim, saudável, ele provavelmente vai ser um adulto saudável, né? Se ele começar muito cedo com a ingestão de refrigerantes, salgadinhos, provavelmente ele vai ser uma criança, um adolescente, uma criança obesa, ele vai ter mais chance de desenvolver diabetes e tantos outros problemas que a gente conhece. Tu tocou num assunto importante agora que eu queria falar contigo a respeito disso, a obesidade infantil. Há anos atrás, há décadas atrás, não se via um índice tão grande de crianças obesas. Hoje esse índice vem aumentando gradativamente com números bem assustadores ano após ano. Em que momento que os pais podem começar a prestar atenção nessa alteração de peso da criança? Porque muitas vezes a criança come, ou muitas vezes são muito comilões e os pais acabam não dando bola, não percebendo que isso pode evoluir para uma obesidade infantil. Em que momento que os pais devem parar para prestar um pouquinho de atenção e se dar conta de que talvez tenha algum fator que está levando essa criança para a obesidade? A gente sabe que cada criança tem um ritmo de crescimento e de desenvolvimento, né? Mas por volta dos 4, 5 anos, os pais já podem perceber se essa criança está acima do peso, né? Desde bebezinho ele vai estar acima do peso e começar a controlar, prestar atenção quais alimentos estão sendo ofertados. E ali por volta dos 4, 5 anos, observar, né? É bom ter um acompanhamento com o médico para ver se realmente ele está acima do peso, muito acima do peso, se a criança tem alguma dificuldade para brincar, alguma dificuldade no desenvolvimento. Então, a partir, acho que desse período, os pais já conseguem observar. Devem ficar mais atentos. Ficar mais atentos, né? Quando a criança começa a ir para a escola, hoje em dia, cada vez mais cedo as crianças começam a ir para creches maternais e muitas vezes algumas escolas, algumas creches oferecem a alimentação dessas crianças. Outras não, né? Os pais acabam tendo que levar na lancheira, na mochila, essa alimentação das crianças. Essa fase de lanche de escola, de escolinha, sempre é um pouco complicada, porque daí um leva uma bolachinha recheada, tu leva um sanduíche, aí a bolachinha é mais atraente do que o sanduíche. Como é que os pais podem estar fazendo para lidar com essa situação? Essa é uma situação bastante complicada, que a gente vê muito, né? O que acontece? Geralmente nas escolas da rede pública são oferecidas, muitas vezes na hora da merenda, são refeições mesmo, né? Arroz, feijão, massa. O que acontece? Os pais podem estar montando a lancheira do seu filho com opções mais, digamos, saudáveis, mas que também são atrativas, né? Você pode estar colocando uma bolachinha integral, um suco. Se a escola tem um lugar que a criança pode guardar, por exemplo, o lanche, pode mandar um sanduíche. Tem, assim, existem várias opções de lanche, basta os pais terem tempo, né? A gente sabe que hoje em dia é corrido. Mas no mercado hoje tem opções saudáveis. São cookies integrais, existem bolachas integrais que podem estar sendo oferecidas para as crianças. Não precisa ser aquele lanche com uma gordura saturada. Com a gordura, com salgadinho, refrigerante. E o que acontece? Muitas escolinhas hoje em dia têm a nutricionista que elabora o cardápio, monta e manda para os pais. Então, cada dia da semana tem, hoje a criança vai levar biscoito e um suco. E tem que seguir aquilo. E os pais têm aquele padrão, aquela orientação que facilita bastante. Me diz uma coisa, Larissa, ensinar as crianças a se alimentar através de brincadeiras é uma alternativa de estar fazendo com que eles possam ter uma alimentação saudável? As crianças é um público, assim, particularmente muito interessante, eu acho, porque eles é um público difícil, eles não aceitam qualquer mudança. Então, para envolver a criança, você precisa de um atrativo muito
diferente, que chame a atenção deles. Então existem joguinhos que você pode estar usando, né? Uma maneira assim de ensinar, digamos, uma maneira lúdica de ensinar. Usar quebra-cabeça, que tenha alimentos, que tenha frutinhas, os joguinhos de dominó, e assim você vai explicando para ele o que é cada alimento e vai brincando, né? A criança, como eu digo, quando ela aprende brincando, ela não esquece. Sim, é mais fácil. Porque vai ser mais fácil. Levar a criança para a cozinha, mostrar a fruta, o alimento, para que ele é bom, para que a maçã, por exemplo, é boa para quê, a cenoura, sabe? Então, assim, essas técnicas eu acho que são bastante válidas, porque despertam bastante a atenção das crianças. Tu vem trabalhando com atendimento nutricional somente com o público infantil. Como é que tu percebe essa aceitação das crianças? Assim, é bem difícil, né? O início, eles têm um receio, mas no momento que tu conquista eles, como eu te falei, esses métodos que são utilizados, eles já vão se achegando, já vão interagindo mais. E vai, assim, aos pouquinhos a gente vai conquistando. É muito interessante que as crianças, depois que eles aprendem alguma coisa, eles cobram dos pais. Olha, isso é interessante. Eles, pai e mãe, não é assim, sabe? Eles cobram bastante dos pais. Então, e uma coisa importante também para trabalhar com criança é a participação dos pais. Não adianta eu ir lá e ensinar para a criança que ele tem que comer determinado alimento em tal horário, se os pais não fazem. Como eu já falei antes, né, os pais são o exemplo para a criança. São fundamentais nessa etapa. Sim. E me diz uma coisa, quais são os principais distúrbios alimentares que as crianças têm? Tu que está em contato frequente com elas e tem trabalhado bem direcionado para elas. Quais são esses distúrbios? Hoje em dia o maior mesmo é a obesidade infantil. Pelo acesso que as crianças têm, a facilidade de acesso aos industrializados. A maioria dos alimentos tem conservantes, gorduras saturadas, então isso tudo é um agravante, né? A anemia também é bastante frequente, porque as crianças acabam não se alimentando corretamente, acabam tendo algumas deficiências nutricionais que vai gerar anemia. Tem bastante, também é comum de encontrar crianças com alergias alimentares, intolerâncias. Então esses são os mais comuns. E os pais devem estar sempre vigilantes, né? Sempre vigilantes. Isso que tu falavas agora a respeito da intolerância à lactose é um fator que muitas vezes os pais demoram para perceber, né? Que a criança tem essa intolerância. Né? É um diagnóstico que demora, mas no momento que você chega a ele e você consegue levar uma alimentação adequada, a vida da criança se torna normal. Para que a gente possa encerrar, vou te fazer uma pergunta agora de um cunho um pouco particular também. A gente sabe que a criança, quando toma mamadeira, né, quando chega uma certa fase, que tem que tirar essa mamadeira, passar a tomar esse leite num copinho e tal, é uma fase um pouco complicada e uma fase que muitas vezes os pais não conseguem administrar, porque muitas vezes os filhos deixam de tomar o leite pela falta da mamadeira, né? Como é que os pais podem administrar essa situação que muitas vezes é bem complicada, que nem quando a gente tira a chupeta, né? O que a gente diz? Que a amamentação, ela deve ser complementar, então, até os 2 anos. Pode ser ou mais até. Mas até esse período a criança deve receber a amamentação, né? O leite na mamadeira ou no peito, enfim. Depois desse período a gente usa os copos de transição, que a gente chama, né? Para a criança já ir se acostumando a tomar o leite sem ser na mamadeira, aí se acostumando com o copo, mas muitas vezes não acontece, né? Então, o que você pode estar diminuindo a quantidade de mamar da criança por dia, né? Umas duas por dia, 2 a 3 por dia. Nos intervalos que ele consumia o mamar, o leite, você pode estar colocando outras fontes de cálcio, como por exemplo um iogurte, né? E substituindo por outro alimento que não seja o leite. Você também pode estar colocando alguns sabores, como a gente diz no leite, mas não um Nescau, evitar esses chocolates açucarados. Você pode estar batendo com uma fruta, né? Colocar um sabor junto que pode ser que atraia mais a criança, para que ele tome o leitinho no copo. Porque é importante, né, que ele continue tendo esse hábito do leite, né? É importante que ele continue tomando leite, mas claro que não precisa ser na mesma quantidade que ele tomava quando era menor, né, bebê. Mas ele deve estar consumindo umas 2 a 3 fontes de leite, de cálcio, derivados do leite por dia. Sim. E na alimentação das crianças, o que a gente deve evitar ao máximo, assim?
Se possível, até quando for possível, né, evitar os industrializados, né, os salgadinhos. A gente sabe que vai ter um período que não vai ter como fugir, que as crianças vão conhecer, vão ver os coleguinhas, os amiguinhos e vão querer. Mas sempre que possível evitar, né, procurar fazer trocas com as crianças. Ó, hoje você pode comer um bombom, final de semana pode comer um salgadinho, mas assim, sempre com moderação, né? Não deixar, por exemplo, o dia, sexta-feira é o dia da bobagem, que acontece. Não, então dá um pouquinho cada dia, mas assim, se puder, o máximo que puder evitar o acesso a esses alimentos é melhor para a saúde da criança. Sempre tentar negociar, então. Sempre tentar negociar. E no que se refere ao sal, tem que ter algum cuidado especial na ingestão do sal com a criança? O sal, a recomendação do sal é a mesma que para o adulto, né? É, com moderação. Que nem logo que a criança inicia na alimentação complementar, que a gente diz, quando começa as papas salgadas, que é a sopinha, até 1 ano a gente não precisa colocar sal, né? O pessoal diz, bah, mas não vai botar sal na comida? Mas a criança não é acostumada ainda. Ela não tem aquele paladar para o sal e nem para o doce. Então, manter sempre os níveis adequados, não em excesso, são praticamente as mesmas recomendações para adultos, né? Sempre com moderação. Tá certo, Larissa, eu queria agradecer a tua participação aqui, eu acho que foi extremamente produtivo para o pessoal lá de casa também, ter um pouco mais de informações a respeito da alimentação das crianças, que eu acho que é sempre importante os pais ficarem atentos, né? É, sim. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui, na próxima semana a gente se vê, tchau, tchau.